Dando continuidade ao nosso estudo sobre emprego e conhecimento do valor semântico dos conectivos, nós temos aqui a tirinha de Mafalda. Não posso ser uma mulher como nossas mães que se conformavam em aprender corte e costura. Nossa geração é diferente, é a geração da tecnologia aeroespacial. Portanto, perceberam o emprego do conectivo? Portanto, quando eu crescer, vou comprar uma máquina de tricô. Quando perceberam novamente o emprego do conectivo? Qual o valor semântico sugerido por elas? Então, nós vamos pegar aqui a frase iniciada pelo conectivo portanto, que diz assim: portanto, não vou cair na mediocridade do corte e costura. Esse emprego do conectivo portanto, sem alteração de sentido, de semântica, poderia ser substituído por qual conectivo? Entretanto, eu não vou cair na mediocridade. Entretanto, sugere a ideia de, muito bem, de oposição à diversidade. Logo, não vou cair na mediocridade. Porém, não vou cair na mediocridade. Novamente é oposição. Contudo, não vou cair na mediocridade. Todavia, não vou cair na mediocridade. Novamente é oposição. Então, realmente, muito bem. A resposta é a letra B. Portanto, equivale a logo, respectivamente. Nesse enunciado, novamente, portanto, não vou cair na mediocridade do corte e costura, então a gente pode afirmar que há uma relação de concessão apresentada pela decisão do falante ou há uma ideia conclusiva em relação ao enunciado do anterior. Uma decisão do falante é de forma equivocada, um efeito de sentido comparativo em relação às gerações anteriores ou uma consequência que revela um efeito quantificador. Então, ter conhecimento de que, portanto, é um conectivo que estabelece a relação lógica, uma ideia de consequência em relação ao que se afirma antes, então eu vou marcar sem dúvida nenhuma, com muita segurança, letra B. Agora, é importante pontuar para vocês que, como eu disse antes, que o conectivo pois tanto pode estabelecer ideia de explicação, como também ideia de conclusão. Como assim, Vivi? Pois antes explica, pois depois conclui. Parece até piada de português, mas não é. Aprenda aqui com Vivi no Enem. Pois antes explica, pois depois conclui. Eu estou dizendo que pois antes de verbo vai explicar e pois depois de verbo vai concluir. Então, toda vez que a conjunção pois estiver depois de um verbo, ela será conclusiva. Então, se eu digo, era pois um homem de grande caráter e foi, pois, também um grande estilista. Era, pois. Então, vocês viram que nessa oração o pois está após um verbo, então esse pois é conclusivo. E foi, pois, também um grande estilista. Novamente, esse pois, ele é conclusivo. Mas, nas conjunções coordenativas conclusivas, o logo, portanto, por conseguinte, eles podem variar de posição conforme o ritmo, a entonação e a harmonia da frase. Como eu disse a vocês, vale trazer aqui o efeito expressivo proposto pelo emissor. Ele era, portanto, um sábio. Ele era um sábio, portanto. Então, a gente não vai questionar, obviamente, o valor semântico do conectivo. Nós temos aqui, por exemplo, uma manchete intitulada como Massacre no Realengo. Justiça autoriza e Google deve passar dados de atirador do Rio. Então, vocês perceberam que nós temos aqui um período composto. Justiça autoriza. Oração 1. E Google deve passar dados de atirador do Rio. Então, na verdade, esse período é composto, é introduzido pelo conectivo I, que se coordena à oração anterior, expressando ideia de consequência, de oposição, de causa, de explicação ou de alternância. Justiça autoriza. O que vocês sabem? O conectivo I, ele é aditivo, mas ele também pode sugerir ideia de adversidade. Mas vocês estão percebendo que eu não tenho aqui nem ideia de adição. Então, a justiça autoriza e o Google deve passar dados do atirador do Rio. A ideia de consequência, já que passar dados decorre da ação de autorizar, não necessariamente. Oposição, já que justiça e Google se opõem contextualmente, o que vocês acham? De causa, já que a informação passar dados é motivo de autorizar. Letra D, de explicação, já que se justifica o que o Google fez em função da justiça. Ou letra E, de alternância, já que as ações se alternam para a justiça e para o Google. A justiça autoriza. E qual é a consequência disso?
o Google deve passar dados de atirador do rio. Então, na verdade, não é letra B, já que justiça e Google não se opõem contextualmente. Tá certo, pessoal? Agora, eu gostaria de trazer para vocês um aprofundamento, na verdade, em relação ao nosso estudo sobre período composto por coordenação. Vocês já ouviram falar em algumas figuras de linguagem, obviamente. E aqui eu gostaria de pontuar para vocês hoje diz respeito a assíndeto e polissíndeto. O assíndeto é uma figura de linguagem que consiste na supressão, na retirada, no não emprego do conectivo para ligar as orações. Então prestem atenção a essa palavra, a esse emprego, né, do a, indicando ausência. Então a omissão do conectivo coordenativo torna o texto mais conciso? Sim, mas permite que se enfatizem as ações, estados expressos pelas orações, nem tanto a relação existente entre elas. Mas a gente não pode dizer que isso está errado, porque, como eu disse a vocês, também pode ser uma questão, né, expressiva. A ausência da conjunção em períodos compostos pode conferir diferentes efeitos de sentido. Esse recurso, como eu disse, diz respeito a uma figura chamada de assíndeto, que pode expressar não só simultaneamente e agilidade na descrição de quadros rápidos. Além disso, pode sugerir relações entre ideias ao invés de explicitá-las. Então, quando eu coloco para vocês assim, ó, levantei, fui, voltei, sentei. Nós temos aqui 4 orações, 4 ações que são independentes, que são coordenadas entre si e que, por sua vez, não identificamos nenhum conectivo que as liga, que as relaciona. Então, eu posso dizer que esse período, né, ele é incoerente, ele não faz sentido? Muito pelo contrário. Então, essa relação estabelecida, né, entre essas orações, né, pela ausência dos conectivos, não explicita a semântica existente entre elas, simplesmente sugere. Então, levantei e fui, voltei, logo sentei. Então, agora sim, quando eu fiz uso do conectivo para exemplificar para vocês, neste caso, a gente pôde perceber, né, que eu explicitei essas ideias, mas isso é muito relativo. Então, vejam aqui, por favor. Se lembra dessa música? Pense, fale, compre e beba. Leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga. Tenha, more, gaste e viva. Pense, fale, compre, beba. Leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga. Não, senhor, sim, senhor. Então vocês perceberam novamente que não há nenhum conectivo que liga essas orações. É um período composto, sim, formado por orações coordenadas independentes entre si. Então não existe nenhum conectivo que explicita a relação entre essas orações, mas que sugere. Então, que conectivo utilizar? Depende do que você queira sugerir no contexto do texto. Mas uma observação importantíssima para eu pontuar para vocês agora é que, às vezes, apesar de não haver, né, esses conectivos ligando certas orações, é possível sim a gente estabelecer a semântica entre elas, ou seja, porque é como se a conjunção estivesse implícita. Estou procurando a carteira há 1 hora, não achei. Quer dizer, qual a ideia implícita aí? É de oposição, quer dizer, eu estou procurando normal, quando você procura, você acha. Então, estou procurando, mas não achei. Você não foi à escola ontem, estou aqui hoje. Quer dizer, você não foi à escola ontem, quando você coloca, por isso estou aqui hoje. Passou perto da igreja, resolveu entrar. Quer dizer, passou perto da igreja, eu poderia dizer, e resolveu entrar, logo resolveu entrar, tá certo? Então, isso é muito relativo. Vocês conhecem esse poema Motivo de Cecília Meirelles? Eu canto porque o instante existe. Olha o porquê aí, ó. Por que o instante existe? Não explicita para nós essa ideia, essa semântica de explicação? E a minha vida está completa. Quer dizer, eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Quer dizer, e além disso, mas também a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste. Olha a semântica aí, olha as ideias como se alternam. Quer dizer, não, nem sou alegre nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Então,
Desse primeiro quarteto, a gente percebeu o emprego de conjunções coordenativas, né? Ligando essas orações. Qual a semântica estabelecida entre elas? Então, será que a gente sabe tudo isso? E agora, para completar esse nosso aprofundamento, eu gostaria de compartilhar com vocês o contrário dessa figura de linguagem chamada de assíndeto, que é o polissíndeto. E o polissíndeto consiste justamente nessa figura de construção na qual vai se fazer uso de conectivos, né, de conjunções repetidas, né? Então, viúva e triste e posta em vida. Então, na verdade, essa repetição do conectivo, esta repetição do conectivo, ela funciona como um recurso expressivo. Você lembra dessa música? Todo dia ela faz tudo sempre igual e me sacode às 6 horas da manhã e me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar dessas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Então essa repetição do conectivo e sugerindo esse cotidiano, essa rotina, né, vivenciada entre esses interlocutores, então tem todo um valor expressivo, uma semântica aditiva. Vocês lembram desse texto que circulou por várias vezes, né, durante um bom tempo em redes sociais, o Pintinho Pio? Dizendo que lá em casa tinha um pinto, e o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio. Lá em casa tinha uma galinha, e a galinha cor, e o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio. Então, perceberam como essa repetição do conectivo não é errado, não pode ser considerado, porque existe todo um emprego, né? Uma conotação, uma expressividade por trás disso. Lembra dessa música, Explode Coração de Gonzaguinha? Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá para ocultar e eu não quero mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor e entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar. Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar e se perder e se achar e tudo aquilo que é viver. Eu quero mais abrir que essa vida entre assim, como se o sol desvirginando a madrugada, quero sentir a dor nesta manhã. Então, quando ele diz, chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder, e entregou o que você tentou conter. Então, na verdade, esse conectivo I serve para explicitar essa relação de adição entre essas orações que são independentes. Tudo bem, pessoal? Ficou muito claro para vocês isso aí? Então, isso é o que a gente chama de polissemia conjuncional, ou seja, ela acontece, por exemplo, quando a conjunção I, que normalmente ela sugere ideia de adição, mas ela pode, como eu mostrei para vocês ao longo dos nossos exemplos, ela pode sugerir adição, ela pode sugerir explicação, ela pode sugerir adversidade. Então, terminei o trabalho e não pude aproveitá-lo. O normal de você terminar um trabalho é você poder aproveitá-lo. Esse I sugere o quê? Adversidade, eu posso trocar por mas. Faça o que eu mando e não se arrependerá. Ou seja, faça o que eu mando porque você não se arrependerá. Então, a ideia sugerida aí é de explicação. Esse I eu posso trocar por porquê, por pois. A conjunção coordenativa que, por exemplo, ela normalmente é explicativa, mas ela pode ter valor aditivo quando ela tem um sentido de I. Ele fala que fala e fala que fala. Ou seja, ele fala e fala, fala e fala. Então, como a gente tem polissemia, que diz respeito à propriedade de um texto, né, trazer vários sentidos, é preciso também observar essa polissomia conjuncional, ou seja, a conjunção que pode estabelecer vários sentidos e que isso precisa ser percebido no contexto do texto. Então, por exemplo, olha esse poema de Mário Quintana dos Hóspedes. Esta vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas, pois nunca as nossas malas estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Dos Hóspedes, por Mário Quintana. Eu posso dizer então que nesse terceiro verso desse poema dos Hóspedes de Mário Quintana ocorreu polissemia conjuncional? De jeito nenhum. Isso não acontece com a conjunção pois. Por quê? Vivi disse para vocês que pois antes explica, pois depois conclui. Então, nesse caso aqui, pois nunca as nossas malas estão prontas. Vocês perceberam que o pois, nessa oração onde ele está localizado, onde essa conjunção está localizada, está antes do verbo? Então, nesse caso, esse pois diz respeito à explicação. Da nossa conta nunca está em dia, porque as nossas malas estão o quê?
prontas, da nossa conta nunca está em dia porque as nossas malas nunca estão prontas. Então por hoje é só, pessoal. Obrigada por hoje e até a próxima, se Deus quiser.